Olá, bom dia, abençoado e abençoada. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer uma reflexão baseada no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4. Vamos ler? A palavra diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Olha só, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, assim, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha só o versículo de número 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja, olha só, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Uau! Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E
Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Uau! Deixa eu falar algo aqui para você. Quem disse para você que vida cristã seria fácil? Quem disse para você que vida cristã seria tudo mil maravilhas? Pois quem disse, mentiu para você. Exatamente. Nós estamos vendo aí um evangelho que não é o evangelho de Cristo sendo pregado, mas um evangelho que tira Jesus do centro e coloca o homem. Um evangelho que coloca homens no lugar do Criador. E quem disse para você que seria fácil uma vida cristã? Quem disse para você que você não ia sofrer, que você não ia chorar, que você não ia padecer? Mas também, quem disse que Deus não estaria com você? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos alertar por meio do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse assim: o mundo me odiou, vocês também serão odiados. O texto que nós acabamos de ler está falando que Jesus sofreu no corpo, que era para a gente também ter esse mesmo pensamento de que sofreremos por causa do seu nome, por causa dele. Só que lembra aonde você estava? Lembra das coisas que você fazia? Lembra das coisas que você cometia? E um dia, o Evangelho de Jesus Cristo te alcançou? Alguém falou do amor de Jesus para você? Alguém falou das promessas de Jesus para a sua vida? E qual era a sua condição? Longe de Deus, afastados do caminho de Deus, vivendo a sua vida de qualquer jeito, vivendo a sua vida de qualquer maneira, vivendo como se você quisesse, do jeito que você quisesse. Mas um dia, o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, te convenceu e me convenceu e nos trouxe para a sua luz, aonde nós estávamos nas trevas, aonde nós estávamos perdidos. E o Espírito Santo te convenceu, me convenceu, e hoje nós estamos na luz. Embora não sejamos a luz, mas estamos na luz, que é Jesus Cristo. Ele iluminou a escuridão da nossa alma. A nossa alma estava indo para a perdição. Mas aprouve Jesus
pelo seu Espírito, nos convencer. E hoje nós temos uma vida cristã. Hoje nós temos uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Passamos por tantas lutas, passamos por tantas dificuldades, passamos por tantos momentos que até parecem que Deus não está conosco. Mas é claro que isso não é verdade. Porque Jesus mesmo nos instruiu e nos alertou. Por causa do meu nome, vocês serão insultados, vocês serão perseguidos, odiados. Mas o maior privilégio meu e o maior privilégio seu é saber que nós não estamos sozinhos. E que em breve tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai se findar. E nós estaremos com Cristo. Aí a pergunta que eu faço é: e você? Que está longe? E você? Que fica em cima do muro? E você? Que não toma uma decisão na vida? E você? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Jesus já te deu tantos sinais do amor que Ele tem pela sua vida, da misericórdia que Ele tem pela sua vida, e você está esperando o quê? Tem que chegar um momento na sua vida, assim como um dia chegou na minha vida, de você tomar uma decisão. Qual decisão? Abrir o seu coração para Jesus. Deixar a palavra penetrar no teu espírito, na tua mente. Porque a palavra, ela precisa entrar na sua mente, no seu intelecto, e o Espírito Santo te convencer. A pergunta é: até quando você vai ficar longe da vida cristã? Jesus não está te oferecendo e nunca ofereceu para mim e nem para você mordomias, facilidades. Ele nos ofereceu foi uma vida eterna. Foi uma vida eterna. Qual vida eterna? Uma vida eterna com Jesus. Porque existe uma vida eterna sem Jesus. Então, eu sabendo que tudo que eu passar aqui nessa vida, se eu estiver com Cristo, se eu estiver alicerçado em Cristo, se eu estiver perseverante em Cristo, ainda que por muitos sofrimentos eu estiver me alegrando, Jesus me garantiu uma vida eterna com Ele. E você? Então, eu quero fazer você refletir hoje que vida cristã, embora não seja essa vida que estão ensinando por aí, de facilidades, de mordomia, de conquistas, de coisas passageiras, mas é uma vida sobrenatural, uma vida espiritual com Jesus, uma vida que você sabe que você pode chamá-lo pelo nome dele e ele vir em seu auxílio, em seu socorro, cuidar da sua vida, não só da sua vida, mas cuidar da sua alma. Então, eu quero deixar essa palavra para você, essa reflexão para você. Vida cristã é maravilhosa. Vida cristã é poderosa, é sobrenatural.
para aqueles que creem, para aqueles que se deixaram ser alcançados por Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma condição, é você crer em Jesus. É você crer em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, ele decide viver e ter uma vida com Jesus. Ok? Então deixa eu falar algo para você. Talvez você fala mal porque você nunca experimentou. É a mesma coisa. Alguém que nunca experimentou uma comida, como eu, às vezes, não gosto de algo. Como que eu não posso gostar se eu nunca experimentei? Mas eu quero te dar uma certeza. No dia que a sua alma for saciada pela água da vida e pelo pão da vida, nunca mais você volta para os caminhos que você andava, para os caminhos que você vive. Porque quem experimenta da água da vida, do pão da vida, a sua sede e a sua fome é saciada por Jesus Cristo. Então, eu quero fazer você refletir nisso hoje. Vida cristã não é um mar de rosas, não é um mar de flores, mas é uma promessa que nos levará a uma vida eterna com Jesus. E hoje eu te convido, aonde você estiver, a fazer essa oração. Senhor, eu me arrependo da vida que eu estou vivendo e quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pode ter certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Essa é a reflexão para você, para as nossas vidas no dia de hoje. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Deus te abençoe.